primeiramente, de agradecer pela participação em mais esse webinar que estamos fazendo na Semana da Radiologia. Hoje a gente vai ter esse webinar focado aqui na parte de fusão de imagens, que é um recurso que a gente tem em algumas máquinas do nosso portfólio. Gostaria de agradecer muito aos nossos palestrantes, ao Dr. Rodrigo Bobo, ao Dr. José Pontes, por estarem aqui presentes. Essa sessão, a gente vai fazer essa sessão com os dois, no final vão ter perguntas abertas. Eu peço que as perguntas sejam colocadas na nossa na Q&A, né, Question and Answers, na janelinha de Q&A, para a gente poder ver melhor essas perguntas e poder estar trabalhando. Todas serão respondidas, né, na medida do tempo, no final da apresentação, tá? Então, vamos concentrar as perguntas, as respostas das perguntas no final da apresentação. E agradeço muito a todos vocês que estão aqui, nesse momento que a gente está usando essa plataforma digital, fazendo esse evento fantástico, que para a GE é um marco na nossa história, que é a GE Live Room, onde vocês podem navegar num stand virtual e tem vários conteúdos super interessantes. E desses conteúdos, né, que nós estamos compartilhando com vocês são as nossas sessões de webinars ao vivo, tá? Então, agradeço muito o Dr. Rodrigo Bobo, ele que é diretor médico do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco e compartilhar esse conteúdo, compartilhar toda a sua experiência. Obrigada mesmo pela participação. Obrigado, Roberta. Queria agradecer inicialmente a GE, na sua figura, né, pelo convite para esse evento super fantástico, super disruptivo no cenário de pandemia, onde a gente consegue compartilhar os conhecimentos de forma muito mais íntima, né, muito mais próxima por conta desses recursos tecnológicos. E eu sou um entusiasta dessa técnica, né? A fusão de imagens, para mim, é uma ferramenta de suprema importância na nossa prática diária, no Centro de Medicina Intervencionista movimentado, como aqui o nosso, no Hospital Albert Einstein. Eu sou usuário de plataformas de fusão de imagem desde 2006, portanto, aí já se vão 14 anos trabalhando com fusão de imagem. A gente teve a oportunidade de usar diversas plataformas ao longo dessa trajetória toda. Hoje nós trabalhamos com pelo menos umas 4 plataformas distintas, a depender de qual tecnologia a gente tem empregado, se é no centro cirúrgico, se é dentro do centro de intervenção, se é à beira do leito de um paciente. Eu gosto muito da plataforma da GE, sobretudo dos equipamentos high-end, né, do E9, e é um pouquinho dessa experiência que eu queria dividir com vocês no que diz respeito a aplicações em medicina intervencionista não prostática. Eu queria também dar um bom dia ao meu colega José Pontes, que está aqui comigo, super especialista em biópsias de próstata, vai dar uma aula para a gente muito legal, e é ótimo trabalhar com o Zé aqui online. Doutor Rodrigo. Pois não? Não, desculpa, eu ia só agradecer pelo seu comentário, compartilhamento aí das informações, e você foi super pioneiro, né? Isso eu ia colocar, você mesmo falou, começou a usar em 2006, então é uma tecnologia que a gente tem disponível há alguns anos, e o Hospital Albert Einstein foi um dos grandes pioneiros aqui no Brasil, né? Então é muito importante para a gente, não só esse feedback, como também ter esse compartilhamento de informações durante a aula, né? Perfeito. E para a gente é super rico, né? E o Dr. Ponte, que também vai estar conosco aqui, Dr. José Pontes, ele é médico urologista, então acho que isso vai ser fantástico, essa conexão, né? Essa troca de informações complementar, vai ser bem bacana, estou super ansiosa. E o Dr. José Pontes é médico urologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também trabalha com Logic 9, mesmo sistema que o Dr. Rodrigo Bobo trabalha, né? É médico urologista no ICESP, das Escolas Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, no Hospital 9 de Julho e também no Alta Diagnósticos, fazendo biópsia de próstata do grupo DASA. Então, agradeço também imensamente o Dr. José Pontes por estar aqui conosco, né, junto com o Dr. Rodrigo Bobo, e vai ser fantástica essa sessão. Agradeço a vocês dois, muito obrigada mesmo pela participação. Tá? Vamos dar início, Dr. Rodrigo Bobo, se quiser fazer mais algum comentário, e dar início com a apresentação, e em seguida o Dr. Pontes vai dar continuidade com foco em próstata, tá? Fica à vontade para qualquer comentário adicional que você queira fazer também, Dr. Rodrigo. Muito obrigado. Então, voltando aí ao nosso tema, o grande tema de fusões de imagem em medicina intervencionista,
é uma ferramenta de extrema importância hoje quando se pretende o máximo de acurácia possível em procedimentos minimamente invasivos. Hoje, apenas uma plataforma de imagem, um método de imagem hoje não é suficiente para nos dar a acurácia necessária, a precisão necessária para executar os procedimentos com grau de complexidade e precisão que hoje faz-se necessário. Então, esse é o aspecto de vários cenários de plataforma de fusão de imagem em nossa instituição. Esse é um cenário dentro de uma sala de medicina intervencionista, aqui no Centro de Medicina Intervencionista. Essa é uma plataforma usada dentro da sala híbrida do Hospital Albert Einstein, usando a plataforma aqui, como vocês podem ver, a plataforma E9. Eu gosto bastante dessa plataforma pela facilidade de uso, pela simplicidade de uso e pelo alto nível técnico de suas fusões. E quando a gente fala de fusão de imagem, é muito importante a gente conceituar do que se trata essa tecnologia. A fusão de imagem, na verdade, é uma forma de navegação virtual usando modalidades distintas, combinadas para um determinado propósito. Como a gente está falando aqui de fusão de imagem com base em ultrassom hoje, é bom que se diga que existem outras plataformas de fusão de imagem. A gente consegue fazer fusão de imagem em tomografia, a gente consegue fazer fusão de imagem dentro de braços robóticos do O-Arm, que é uma tecnologia nova que a gente tem empregado em coluna, mas hoje o foco é realmente fusão de imagem com base no ultrassom. Então, a grande vantagem desse método é poder usar o que há de melhor, tanto do ponto de vista ultrassonográfico, ótima resolução temporal, baixo custo, sem radiação ionizante, com outros recursos advindos de tecnologias distintas, como a tomografia e a ressonância magnética. Dessa forma, a gente consegue superar as limitações físicas e fisiológicas que são intrínsecas ao método de ultrassom, agregando outras modalidades que vão suplementar a capacidade de resolução espacial e temporal do método. Na verdade, a gente está, então, potencializando o método de ultrassonografia, aumentando a acurácia da intervenção, sobretudo em procedimentos percutâneos dessa natureza. Então, basicamente, o que a gente pretende é carregar dentro de uma plataforma eletrônica da ultrassonografia um pacote de informações DICOM oriundas de outro método, quer seja uma ressonância, quer seja tomografia, quer seja um PET scan. Com base nesse carregamento para dentro do sistema, um dispositivo eletromagnético acoplado a esse ultrassom, apontado aqui em vermelho, é capaz de gerar um campo. Esse campo permite uma percepção espacial do aparelho de onde se situa o probe, e há, dessa forma, o acoplamento das duas metodologias. Se é uma coisa que revolucionou as técnicas percutâneas nesses últimos 10 anos, foi, sem dúvida, essa convergência das múltiplas modalidades em prol da resolução de acessos percutâneos que outrora eram muito difíceis usando apenas um dos métodos. Fazer um procedimento dentro do PET-CT é extremamente custoso, extremamente complexo. O mesmo vale para a ressonância magnética, ao passo que usar a fusão desses métodos com ultrassom torna as coisas extremamente fáceis. Como eu disse, o que se pretende é a transferência de dados de DICOM, da toma e ressonância para dentro do equipamento. Acontece a convergência dessas imagens dentro do sistema. É necessário um registro prévio antes de começar a navegação, mostrando para o aparelho que estrutura é o quê. Isso é umbigo, isso é umbigo, isso é aorta, isso é aorta. Dessa forma, a gente consegue conversar com o aparelho e permitir que a convergência de informações aconteça a contento. A gente usa frequentemente marcadores anatômicos para resolver essa questão. Quando a gente está trabalhando com o fígado, que é uma das grandes aplicações, os vasos do eixo portal ou os vasos ou as veias hepáticas são marcadores importantes para se fazer esse acoplamento de informações, e é o que se permite, então, um exame em tempo real. É muito importante o processo de carregamento das informações DICOM para dentro do sistema de ultrassom que se utiliza. E eu acredito que a GE conseguiu resolver isso de forma bastante adequada. No passado, com outras plataformas, essa era uma questão bastante difícil. Você tinha que usar frequentemente pendrives ainda, isso pode ser usado,
mas hoje as plataformas mais modernas permitem você configurar o próprio equipamento de ultrassom dentro de um nó da rede de Dicom e você desce essas informações de forma automatizada através da rede, sem as interfaces físicas, o que permite um processo de otimização da sua rotina diária de forma muito mais sensata, né? No passado, a gente perdia muito tempo no processo de fusão por conta da dificuldade de acoplamento, por conta da dificuldade de registro das imagens. Hoje, a plataforma E9 ela faz isso de forma bastante corriqueira, o que permite o seu uso muito mais disseminado, né? E uma vez que as imagens estão carregadas, né, a gente começa a fazer a adequação dos pontos anatômicos, né? Esse é o equipamento que gera o campo eletromagnético. Esse é um sensor que está acoplado a ultrassom. O equipamento E9 tem um probe, já que tem esse sensor acoplado dentro do próprio probe, o que é extremamente útil e torna esse processo muito mais automatizado. Indicações, elas são as mais diversas com a experiência, nós percebemos que novas aplicações foram surgindo. É um livro a ser escrito, o grande capítulo aí, com relação ao grande capítulo da fusão de imagem. Sem dúvida, biópsias e procedimentos intervencionistas de qualquer natureza são as perspectivas mais óbvias, né, desse emprego, mas eu confesso que a gente já achou aplicações outras, como imagens vasculares, medida objetiva de estenose ou aneurisma para acompanhar o crescimento, frente a uma tomografia pregressa, por exemplo, em oncologia, o mapeamento de lesões para se definir a melhor resposta à quimioterapia, sobretudo quando a gente usa o emprego de contraste microbolha, super interessante, esse acoplamento de informações usando multimodalidades, reumatologia em injeções articulares, os procedimentos de próstata que o Dr. Pontes vai discutir com a gente, biópsias pulmonares, biópsias ósseas, o que torna esse leque de possibilidades extremamente amplo e cada vez maior, né? Então, o radiologista tem uma ferramenta incrível para auxiliar o seu trabalho diário no atendimento desses pacientes. E alguns casos clínicos aí para mostrar a importância do método, né? Quem acredita que isso é mais um recurso de perfumaria de um equipamento high-end, eu quero dizer que aqui eu mudei a minha forma de encarar essa tecnologia ao longo desses últimos 14 anos utilizando, e hoje para mim é uma ferramenta de extrema importância na prática diária aqui na nossa instituição. Essa é uma paciente de 35 anos com um antecedente de carcinoma coloretal diagnosticado no passado e que foi submetida a ressecções de metástases e nodulectomias de forma subsequente, estava em tratamento quimioterápico, né? No segmento oncológico, né, com PET scan, metodologia de escolha no segmento dessas pacientes, 1 dos metros, apareceram lesões suspeitas, né, 2 lesões suspeitas, e que eram muito bem identificadas no PET scan, e que no exame de ressonância magnética eram só passíveis de serem vistas com o exame de Primovis, com o exame de contraste hépato específico. Ultrassom impossível de se localizar essas lesões por conta da heterogeneidade do parênquima hepático ao longo de ciclos de quimioterapia e séries de ressecções hepáticas. E a solução para localizar essas lesões e tratar de forma adequada foi a tecnologia de fusão de imagem, né? Na discussão multidisciplinar, a proposta de tratamento foi uma ablação por radiofrequência e foi o que nós fizemos. Então, nós fizemos a fusão da ressonância magnética com contraste de Primovis com ultrassom em tempo real. Percebam que esse acoplamento dos vasos está muito adequado e a imagem nodular da metástase era impossível de ser identificada no exame de ultrassom. Então, dessa maneira, nós conseguimos atingir com bastante precisão, vejo que é possível usar o Doppler para melhorar a acurácia dessa fusão. Essa é uma veia hepática, essa é a lesão hepática que se pretende tratar, e dessa maneira nós colocamos um probe percutâneo de radiofrequência e conseguimos fazer a adequada ablação percutânea dessa lesão de forma muito segura e precisa. Eu arrisco a dizer que, de outra maneira, sem essa tecnologia, eu teria muita dificuldade de encontrar lesões tão pequenas, micrometástases, num fígado tão heterogêneo, operado, cheio de irregularidades de contorno. Quem trabalha com isso no seu dia a dia sabe quão difícil é fazer o ultrassom desses pacientes. Aqui a segunda lesão, tratada também com radiofrequência. Alguns equipamentos permitem que você coloque alvos para te auxiliar na identificação do foco que se pretende atingir, tratar, operar, localizar, o que quer que seja. E essa é uma tecnologia que o E9 tem de forma muito bacana.
Outro caso dessa mesma linha, um paciente de 50 anos, um antecedente de carcinoma coloretal também, diagnosticado em 2012, quimioterapia e também tratada da mesma maneira. Micrometástases, difícil controle, também só difícil identificação, também tratadas, também vistas apenas com contraste de Primovis, lesões suspeitas, novamente a indicação de tratamento local para essas doenças, para essas micrometástases, e a fusão nos ajudou sobremaneira na identificação dessas lesões e na identificação do seu alvo. Esse é um outro caso muito semelhante, uma pequena metástase no meio do fígado, também usando o contraste Primovis em ressonância magnética. Essa é a metástase, essa é a veia hepática média, a fusão de forma muito adequada. Vejam a qualidade de acoplamento de imagens nessa plataforma, essa veia hepática de um lado, essa veia hepática de outro. Esse pequeno foco hiperecogênico é a metástase que estávamos procurando. Imagine a dificuldade de se identificar essa lesão em meio a um parênquima heterogêneo. Eu diria que seria impossível sem esse recurso adicional. Um probe de radiofrequência foi colocado no interior dessa lesão por meio de um acesso percutâneo e o tratamento extremamente seguro, um vídeo que eu posso mostrar para vocês, demonstrando a eficácia do posicionamento de um instrumento minimamente invasivo no tratamento dessa paciente. Esse pontinho aqui é o alvo que eu disse para vocês, a gente consegue marcar de forma virtual esse alvo, a radiofrequência começando, áreas de formação de bolha, destruição de parênquima na extremidade do probe, e logo mais o desenvolvimento do foco de radiofrequência ao longo de toda a extensão do probe e a destruição dessa lesão de forma muito precisa, né? Quando a gente não tinha esses recursos disponíveis, não era infrequente o tratamento inadequado dessas lesões, quer seja por um posicionamento incorreto do probe, destruindo áreas onde não havia lesão, ou então mesmo lesões residuais relacionadas a esse fenômeno. Aqui a ablação já quase completa, percebam a área de destruição focal do parênquima com muito gás sendo formado e a segurança no tratamento frente a estruturas vasculares de maior calibre no parênquima hepático. Esse é o resultado final, a possibilidade de usar o Doppler nessas situações, melhorando a acurácia, melhorando os resultados. Esse é um caso muito interessante, um paciente de 70 anos com antecedente de linfoma, num controle de PET scan, uma área de captação muito evidente no PET, veja que é muito fácil de identificar. Percebam vocês que na tomografia isso é imperceptível e o mesmo valia para o ultrassom. A gente não conseguia identificar essa área de aumento de metabolismo fortemente sugestiva de uma recidiva de doença e a necessidade de biópsia para confirmar. A única maneira de se conseguir essa biópsia foi com a fusão de imagens, acoplando essas duas imagens da tomografia do PET com o ultrassom. A biópsia foi feita, vejam que é uma área imperceptível na superfície hepática e o resultado confirmou-se como um linfoma, como uma recidiva da doença, o que mudou o curso de tratamento desse paciente. Essa é uma outra situação que a gente tem empregado bastante, pacientes com doença autossômica dominante, doença policística autossômica dominante, e que às vezes infectam os seus cistos, né? Como é que se localiza um cisto infectado diante daquela infinidade de possibilidades que, infelizmente, esses pacientes nos trazem, né? Temos usado nessas situações o PET para localização desses cistos, né? A gente conseguiu identificar uma área mais suspeita aqui dentro da ressonância do PET, e foi com essa fusão que permitiu a adequada punção, esvaziamento e drenagem desse cisto infectado. O mesmo vale para cistos renais, da mesma forma, a fusão de imagem permite a identificação desses cistos mais suspeitos, né? Aqui uma tomografia mostrando um realce na parede desse cisto, o que fazia dele o mais suspeito para um quadro de sepse grave em paciente policístico. As biópsias e terapias ablativas de pequenos nódulos renais também se beneficiam muito dessa tecnologia. Esse é um caso de um tumor papilífero, em que nós fizemos uma biópsia, uma crioablação guiada por fusão de imagem. Você tem a possibilidade de usar a fusão junto com contraste de microbolhas. A plataforma GE traz essa possibilidade. Vejam a beleza desse exame, a injeção do contraste de microbolhas e a identificação desse foco de hiporrealce no parênquima, traduzindo o tumor papilífero, que, como todos sabem, tem menor contrastação, o que trouxe segurança na biópsia e terapia focal desse paciente.
Esse é um paciente recente dessa semana, um paciente de 51 anos, com mel de estômago, metástase hepática, trombose de veia porta pós-quimioterapia e que apresentou uma resposta parcial ao seu tratamento, com um crescimento de uma das metástases hepáticas em seu parênquima. Temos usado o PET ressonância, né, que é um equipamento que temos aqui disponível, é a ressonância magnética acoplada com o PET para poder localizar essas lesões. Então, vejam vocês aqui que é um exame de ressonância magnética acoplada com a metodologia de PET scan, né, esse é um foco hipermetabólico no parênquima hepático. Vejam que é um fígado bastante acometido pelo tratamento pregresso, trombose de porta, irregularidade de contornos, uma hepatização, uma hepatização crônica desse parênquima, e o que se pretendia era identificar de forma precisa essa área de hipermetabolismo no PET scan para se fazer uma terapia ablativa focal. Então, conseguimos, usando a fusão de imagem do PET ressonância com o ultrassom, adequadamente locar um probe de radiofrequência e promover a destruição focal do parênquima hepático de forma extremamente precisa, poupando o máximo possível de parênquima hepático saudável, trazendo segurança e efetividade dentro dessa intervenção oncológica. Esse é o resultado final, tomografia com contraste, mostrando uma área de desvascularização, de necrose coagulativa pós-radiofrequência. Novamente, arrisco a dizer que a chance de tratarmos o local errado, errôneo, sem uso de fusão, seria muito grande diante da dificuldade de identificação da lesão no parênquima hepático. Para finalizar, uma frase clássica do Einstein, mas que vale para essa situação e deve ser sempre lembrada, né? Que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperando resultados diferentes. A fusão de imagem, ela quebrou esse paradigma e permite a gente avançar para as áreas de conhecimento da medicina intervencionista de forma muito mais segura, de forma muito mais precisa. Novamente, agradeço a GE por essa possibilidade, a nossa audiência, e encerro com isso a minha participação nesse momento. Muito obrigado. Doutor Gobo, muito obrigada pela belíssima palestra, foi muito bom. Imagens lindas, né? Acho que só tenho a agradecer por imagens, casos clínicos super interessantes. Obrigada mais uma vez pela participação e parceria sempre. Tá? Agora vamos dar continuidade com o doutor José Pontes, falando um pouquinho da aplicação dentro da parte de urologia. Obrigada, doutor José Pontes, mais uma vez por estar aqui conosco. Pode dar sequência. Está aparecendo a imagem, Roberto? Sim, está perfeito. Não está aparecendo para mim aqui. Aí. Agora sim. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Roberta e a GE pelo convite. Eu, assim como o Dr. Gobo, eu sou um entusiasta da biópsia por fusão de imagens. Eu comecei a fazer biópsia de próstata há 26 anos atrás. E naquela época, a gente fazia biópsia guiada pelo dedo, com agulha de Silverman. Depois veio a biópsia guiada por ultrassom, a randomizada. Em 2011, eu lembro da minha primeira biópsia guiada por ressonância, na época cognitiva, e de 4 anos para cá, sem dúvida, a fusão mudou o panorama do diagnóstico do câncer de próstata. Eu queria só, antes de começar a falar do tema que me foi dado, que é aplicações da fusão de imagens com ultrassom na biópsia de próstata, para mais uma vez agradecer a GE. Nesses últimos 4 anos, a gente já fez foram 4 cursos hands-on em congressos e 3 cursos em loco em alguns serviços no Brasil. O intuito que eu tenho em relação a isso é difundir o método, porque, como o Globo já falou, né, não é questão de novidade, né? Ele tem contribuído. E o que eu tenho percebido que o interesse da comunidade médica é grande. Vejam que todos os cursos que a gente faz, esse foi do ano passado em Curitiba, esses cursos estão sempre lotados, né? Então, eu queria agradecer a GE, porque ela sempre colabora, fornecendo o material necessário, os phantoms e etc. Mas, começando a falar sobre o tema que me foi dado, né? Em 2020, né, a gente chega à conclusão que ninguém tem dúvida, a ressonância multiparamétrica mudou o panorama do diagnóstico do câncer de próstata.
Ao contrário do ultrassom, a ressonância apresenta uma sensibilidade significativamente maior do que aquilo que o ultrassom tem para o diagnóstico do câncer de próstata. Vejam que quando o tumor já glisão maior ou igual a 7, tem um volume de pelo menos meio cc, a sensibilidade da multiparamétrica é de 95%. Uma outra característica boa da ressonância é o seu alto valor preditivo e negativo em descartar, para evitar uma biópsia de próstata, que em média chega a 90%. Por que a ressonância multiparamétrica recebe esse nome, né? Porque ela avalia a próstata nas sequências anatômicas de T2, a de difusão e a de perfusão. Aqui a gente tem um exemplo, é um paciente com um PIRAD 5 na zona periférica da base direita, existe extensão capsular, dá para ver bem aqui no corte axial. No sagital a gente já vê invasão de vesícula seminal, existe restrição à difusão, e nas imagens de perfusão a gente percebe aqui o realce preferencial, que é compatível na área em que tem imagem em T2. O radiologista, avaliando essas sequências de imagens, ele vendo uma lesão suspeita, ele aplica a classificação PIRADS. A gente já está na terceira versão que saiu ano passado, a V2.1. O PIRADS, na verdade, é um contínuo de risco. Quanto maior o PIRADS, maior a chance de câncer, mas do ponto de vista prático, a gente diz que a ressonância é suspeita quando o PIRADS maior ou igual a 3. A gente tem aqui as taxas de positividade de acordo com o PIRADS para câncer e para câncer clinicamente significativo. Óbvio que no PIRADS 1 e 2 também existe chance de existir câncer agressivo, que é muito variável na literatura, vai desde um 3% do M4 Trial a 18%, por exemplo, do PROMES. Será que a gente consegue, na prática clínica, reproduzir os resultados do PIRADS? A resposta é sim. Isso aqui são os dados iniciais das primeiras 831 fusões que eu tenho. E a gente percebe que a taxa de detecção de câncer e de câncer agressivo é muito próximo daquilo que a gente observa na literatura. Um grande problema que eu vejo em relação à ressonância é isso daqui. Mesmo no mundo controlado, na literatura randomizada, a gente vê que a discordância entre os radiologistas na hora de classificar o PIRADS, ela não é pouca, ela é moderada, vai de 20% a 25%. Isso tem uma consequência importante, porque a gente está vivendo um momento em que a gente se discute muito se está na hora de abraçar o que a gente chama de MRI pathway, ou seja, fazer a biópsia só se a ressonância é suspeita e fazer a biópsia só na área suspeita. Se existe uma discordância, um radiologista me diz que ali é um PIRADS 2 e o outro diz que é um PIRADS 3, isso leva a muita consequência do ponto de vista clínico, porque um contraindica a biópsia e o outro vai indicar o procedimento. Acho que baseado nisso, eu queria mostrar um caso clínico para mostrar as vantagens da ressonância. É um senhor que de 59 anos, em 2016, ele tinha um antecedente de câncer de próstata na família e um PSA elevado. O urologista dele pediu a biópsia randomizada com 12 fragmentos e a biópsia veio negativa. 2 anos depois, ele retornou, o toque não tinha nódulo e o PSA tinha aumentado um pouco mais para 6,9. Qual seria a conduta mais adequada nesse cenário? Será que deveria pedir um daqueles marcadores moleculares, como o FI-score, 4K-score ou o PSA3, que são exames que nos dizem a chance de uma biópsia ser positiva ou a ressonância? O médico pediu um FI-score. E ele viu um FI-score alterado, ou seja, sugerindo que realmente esse paciente tinha uma chance grande de câncer de próstata. E foi feita uma biópsia randomizada com 18 fragmentos e novamente negativa. Ano passado, esse paciente tem um PSA agora que é o dobro do PSA inicial. Será que a gente deve repetir a biópsia? Ele já tem 2 biópsias prévias negativas? A resposta é sim, porque vejam que a densidade de PSA dele vem aumentando progressivamente. Felizmente, nesse momento, o urologista desse paciente pediu uma ressonância e a ressonância mostrou essa área suspeita, PIRADS 4 na zona de transição anterior medial do ápice direito. A gente fez uma biópsia por fusão e vejam que a positividade foi quase que única e exclusivamente na área suspeita. Então, assim, qual que é a vantagem da ressonância? Além dela dizer a chance de você ter câncer de próstata, que o PSA, o FI-score, 4K-score também diz, ela diz para nós a localização da área suspeita. Então, ela vai ajudar a gente na hora de fazer a amostragem. E se por acaso der positivo, o paciente já vai estar estadiado, porque a ressonância também é o melhor método de imagem para o estadiamento local. Uma coisa importante de lembrar, né? Eu estava na sessão da UA quando saiu o primeiro guideline recomendando uma ressonância, na época era só para rebiópsia, e veio essa conclusão. E quando uma ressonância de alta qualidade fosse disponível, a gente deveria considerá-la antes de fazer uma rebiópsia. E a primeira pergunta que foi feita na sala, eu lembro muito bem, foi:
What do you mean by a high quality MRI? Ou seja, o que você quer dizer? Como que eu vou saber que eu vou estar de frente a uma ressonância de alta qualidade? Eu lembro que vários do board deram uma risada, porque isso é muito subjetivo, e a resposta deles foi, você vai saber quando estiver de frente a uma. Eu vou dar um exemplo. Esse paciente aqui é um paciente do interior, de São Paulo. Ele foi num primeiro médico fazer seu check-up, tinha um PSA suspeito, ele fez uma ressonância e deu um PRADS2. Por algum motivo, esse paciente não gostou do primeiro urologista dele, ele procurou um segundo urologista. Ele não mostrou essa primeira ressonância, o que o médico urologista fez? Pediu uma ressonância. E não sei por que cargas d'água esse paciente foi fazer essa segunda ressonância no mesmo serviço. Ela foi laudada pelo mesmo médico, no intervalo de 3 semanas. E vejam que PRADS2 virou PRADS4. Essa era a imagem que aparecia na ressonância, e que ela existia já nos 2 exames de imagem, né? Denotando aí a heterogeneidade de laudo, mesmo até do mesmo médico que está laudando a ressonância, denotando a importância que a pessoa que lauda a ressonância multiparamétrica, ele deve ter uma experiência com o método, ainda mais, como eu falei, a gente está em vias de adotar única e exclusivamente a via da ressonância para o diagnóstico do câncer de próstata. Eu acho uma coisa importante também nos laudos de ressonância, além de a gente, do radiologista descrever no laudo a área suspeita, é importante a diagramação da próstata, mostrando a área suspeita, bem como as key images. Isso ajuda na hora da gente fazer a amostragem desse paciente. Então, se a ressonância ela é boa na detecção do câncer de próstata, como eu já falei, tem um desempenho bem melhor que o do ultrassom, quando que a gente deveria usá-la? Os primeiros dados mostravam que a vantagem da ressonância, da biópsia guiada por ela, era em séries de rebiópsia. Isso aqui é uma série clássica que saiu no JAMA há alguns anos atrás, são 1.000 indivíduos, a maioria que era rebiópsia. No desenho desse estudo, um primeiro médico entrava na sala e fazia a biópsia guiada para a área suspeita da ressonância. Ele saía da sala e um segundo médico entrava e fazia 12 fragmentos. O que o trabalho mostrou? A detecção de câncer de próstata foi igual entre os 2 braços. A diferença estava no tipo de câncer que cada um dos métodos diagnosticava. A ressonância, a biópsia guiada pela ressonância aumentou em significativos 30% o diagnóstico do câncer agressivo e diminuiu em 17% o diagnóstico de tumor indolente, ou seja, ele diminui o diagnóstico desnecessário. Existe uma série de trabalhos na literatura que mostram vantagem nesse cenário de rebiópsia, tanto que todos os consensos hoje em dia recomendam que a gente peça uma ressonância e faça uma biópsia guiada por ela em indivíduos que vão fazer rebiópsia. Isso tem alto nível de evidência e alto grau de recomendação. A novidade é do ano passado para cá, surgiu agora estudo randomizado também em série de primeira biópsia. Esses são dados do Precision Trial. Ele adotou a via da ressonância, ou seja, ele pegou 500 indivíduos com PSA elevado e randomizou para 2 situações. Um braço fazia a ressonância e se a ressonância era suspeita, ele fazia a biópsia. Se a ressonância era PRADS2, a biópsia não era feita. E quando fazia a biópsia era guiada apenas para a área suspeita, versus os 12 fragmentos guiados por ultrassom. E vejam que o resultado foi obtido, foi muito próximo daquilo que é observado em séries de rebiópsia, ou seja, a biópsia guiada por ressonância, nesse cenário, aumenta o diagnóstico de tumor agressivo e diminui o diagnóstico de tumor insignificante. O problema é que, mesmo nesse estudo que saiu no New England, a discordância do PRADS entre os radiologistas, na minha visão, é alta, ao redor de 22%. Eu não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas existem 3 outros estudos prospectivos e os 3 concordam que nesse cenário de primeira biópsia há vantagem da gente pedir a ressonância, tanto que ano passado pela primeira vez saiu num guideline que mesmo o indivíduo que vai fazer a biópsia pela primeira vez já tem alto nível de evidência para que a gente peça também a ressonância. Então, qual é a conclusão que a gente tem em 2020? A ressonância e a biópsia guiada por ela é superior em todos os cenários por os motivos que eu já falei. A primeira aprovação saiu em 2015 para a rebiópsia, 2016 para a vigilância e ano passado indivíduos sem biópsia prévia. Se a gente for olhar o guideline europeu, a última publicação, vejam que em todos os cenários existe a recomendação da ressonância. Hoje a controvérsia está mais no como que a gente vai fazer uma vez que a ressonância é suspeita ou não. Se a gente contraindica a biópsia ou se a gente faz biópsia só na área suspeita. A outra controvérsia que existe é como que a gente deve fazer a biópsia guiada por ressonância, IMBOR, cognitiva ou biópsia por fusão. Eu vou me ater mais a esse método. O que seria a biópsia IMBOR? É aquela feita dentro do aparelho da ressonância, ela pode ser feita pela via transretal, transperineal e transglúteo. Eu não tenho experiência com esse método
de biópsia guiada por ressonância. Qual seria a vantagem da biópsia in-bore? A grande vantagem é que você não vai precisar do ultrassom fazer acoplamento de imagem, você vai fazer a biópsia guiada diretamente para a área suspeita da ressonância em tempo real e dessa forma, teoricamente, vai ter uma maior acurácia. Qual que é a desvantagem? É o tempo de exame, que eu percebo na literatura que vai de 30 a 1h30 dentro da ressonância. Um outro problema, vai ser necessário, em boa parte das vezes, 2 visitas no aparelho da ressonância. Uma ele vai fazer para saber se tem uma área suspeita, e tendo uma área suspeita, aí o urologista indica uma biópsia, embora ele vai voltar para o aparelho de novo, né? Outro problema é o maior custo. Saiu esse trabalho agora mês passado, o ator sênior, o próprio Barnes, do Pirades, e ele compara os custos da biópsia in-bore, fusão e cognitiva, e a gente vê claramente que os custos da biópsia in-bore são significativamente maiores do que o custo da biópsia por fusão e da biópsia cognitiva. Qual seria uma indicação da gente fazer essa biópsia in-bore? Aqueles casos mais difíceis, lesões muito pequenas, em próstatas volumosas, indivíduos que já foram submetidos à biópsia por fusão e persiste a suspeita e essa biópsia por fusão negativa, então acho que aí teria uma oportunidade de a gente fazer esse tipo de biópsia. Já a biópsia cognitiva é aquela que tem um mais baixo custo, óbvio, porque você não precisa de nenhum aparelho especial, basta você colocar um negatoscópio na sala da biópsia e você ficar olhando para a imagem da ressonância no negatoscópio e olhar para a imagem do ultrassom e tentar localizar na imagem do ultrassom onde está aquela área suspeita, né, que a ressonância visualizou. A desvantagem da biópsia cognitiva é porque ela é operador dependente, a gente precisa ter conhecimento tanto do ultrassom quanto da ressonância, a gente depende de pontos anatômicos, né, os marcadores fiduciais, e outra coisa, a gente nunca vai ter uma imagem guardada para saber se essa biópsia realmente já mostrou a área suspeita. Quando que estaria indicado? Esse caso aqui embaixo é um típico exemplo onde a biópsia cognitiva vai muito bem. O indivíduo tem uma lesão suspeita, PIRAD 5 na base esquerda, já com invasão de vesícula seminal, com extensão extraprostática. Eu não vejo sentido em fazer fusão, tampouco in-bore nesse paciente, uma biópsia cognitiva vai muito bem, né? E, por fim, a fusão. O Gobo já me ajudou falando um pouco sobre o método, né? Mas a fusão, a gente usa aparelhos de ultrassom com softwares especiais e com GPS. Esses aparelhos de ultrassom, eles dividem a tela, eu vou mostrar alguns vídeos. Um lado vai ficar o ultrassom em tempo real, do outro as imagens da ressonância que a gente alimentou pelo PACS ou pelo CD. A gente faz o acoplamento de imagem, dessa forma a amostragem, teoricamente, seria mais precisa do que comparado com a cognitiva. Uma outra vantagem é que é muito mais disponível e rápida, também mais barata do que a biópsia in-bore. A única desvantagem é o custo. Você precisa adquirir o software, e os brackets e o GPS. Existem 2 tipos de biópsia por fusão, a fusão elástica e a fusão rígida. Eu desconheço algum serviço no Brasil que tenha a fusão elástica. A minha experiência com fusão elástica é apenas com o uso do HIFU. O HIFU Focal One, ele tem dentro dele a plataforma Coelis, né? O que seria a biópsia por fusão elástica? Esse software, ele faz uma adequação, ele corrige o contorno da ressonância, adequando aos contornos do ultrassom, da próstata no ultrassom, ou seja, ele vai esticando ou encolhendo a ressonância para ficar o mais superponível possível. Quem defende essa técnica diz que, por fazer isso, por melhorar o acoplamento e a fusão de imagens, a amostragem seria melhor. O que a gente tem aqui no Brasil, basicamente, é a fusão rígida, que é o que eu vou mostrar dentro em breve os vídeos, né? Nesse caso, os contornos da glândula, eles são mantidos na ressonância e você precisa marcar, reconhecer pontos anatômicos que você veja tanto na ressonância quanto no ultrassom, e de acordo com que você vai marcando esses pontos, o software, e junto com o GPS, vai colocando as imagens no mesmo plano. Será que a elástica realmente é melhor do que a rígida, né? Eu ouço muito essa pergunta, porque a gente vai em congresso americano, europeu, seja de radiologia ou urologia, a gente não vê muito essas plataformas rígidas, o pessoal usa mais elástica, Artemis e por aí vai. Mas veja essa revisão, são 21 estudos onde ele comparava a detecção da elástica versus ultrassom, da rígida versus ultrassom e da elástica versus rígida. O que o trabalho mostra? Que tanto a fusão rígida quanto a elástica é melhor do que o ultrassom na detecção de câncer de próstata clinicamente significativo, mas que não há diferença nenhuma na detecção de câncer agressivo quando a gente compara fusão e rígida. Logo, a fusão rígida também é um bom método.
Dando um exemplo, qual seria um bom caso para a gente indicar uma biópsia por fusão? Vejam, esse indivíduo tem uma próstata de 115 gramas e ele tem uma lesão suspeita subcentimétrica de apenas 5 milímetros aqui no terço médio esquerdo. Logo, eu reconheço que é difícil você fazer uma cognitiva para uma área tão pequena numa próstata tão grande. A dificuldade é maior ainda se por acaso a lesão for anterior. Eu falo isso porque quando eu faço uma biópsia cognitiva, às vezes o médico do doente não pede a biópsia por fusão, eu tendo a tirar mais fragmentos da área suspeita quando eu faço cognição. Me sinto mais inseguro quando eu faço cognitiva, quando eu faço fusão. Se fusão é melhor que cognitiva, eu separei só esse estudo para mostrar, porque ele não só compara o carro, né, a fusão versus cognição, ele também compara o piloto, o expertise de quem está fazendo a biópsia. Então, o que esse trabalho mostra? É uma série pequena, mas ele mostra que a detecção de câncer de próstata agressivo é maior na biópsia por fusão, mas que a experiência de quem está fazendo a biópsia também foi um fator preditor independente para a detecção de câncer agressivo. Um outro aspecto interessante desse trabalho é que ele compara as duas curvas de aprendizado, da biópsia cognitiva e da biópsia por fusão. Vejam que a detecção passa de 60% nesse estudo após 80 biópsias cognitivas, enquanto com 20 biópsias por fusão a detecção já está beirando os 80%. O que esse trabalho mostra, que eu acho que é real, é mais fácil a gente aprender fusão do que a gente aprender biópsia cognitiva. Esse é o último estudo que eu queria mostrar, antes de mostrar os casos. Será que existe algum estudo com alto nível de evidência que tenha mostrado a superioridade ou inferioridade de um método em relação ao outro? Esse é o maior estudo multicêntrico randomizado, publicado ano passado no European Urology. São 665 indivíduos que iam fazer rebiópsia, eles iam fazer uma ressonância e foram randomizados para depois da ressonância fazer fusão, cognição ou biópsia e ir embora. Qual que foi o pesadelo dos autores desse estudo? Se a gente for olhar os trabalhos da literatura, quando a gente vê uma série de biópsia guiada por fusão de imagens, via de regra, 30% dos pacientes que vão fazer ressonância tem P-RADS1 e 2. 70% tem uma ressonância suspeita. Então, quando eles fizeram esse estudo, eles imaginavam que iam ter 70% de P-RADS 3 e 5. Infelizmente, tiveram metade daquilo que eles esperavam. Logo, a conclusão desse estudo, que tenta identificar qual é o melhor método de biópsia, não tem poder estatístico nem para dizer que isso é igual a isso, tampouco que embora é melhor que cognitiva. Ou seja, permanece ainda a celeuma em termos de alto nível de evidência. O que a gente vê no consenso é que parece não haver diferença, mas que a preferência deve ser pela fusão, porque, via de regra, os trabalhos que mostram a vantagem desse tipo de biópsia foi feito por fusão, não por cognição. Mas que na ausência dessa tecnologia, a cognição é melhor do que fazer biópsia guiada por ultrassom randomizada. Isso aqui é um trabalho que saiu agora, no mês passado, no European Urology. O Barents é o autor sênior do estudo, e eu gosto desse trabalho porque ele faz uma revisão da literatura sobre os métodos de biópsia guiada por ressonância e veja a conclusão dele, que a biópsia por fusão é a primeira escolha daquele serviço dele, e que ele reserva a biópsia in bore para aqueles casos difíceis, ou seja, problem solver, e deixando a cognição para aqueles indivíduos que têm lesões muito grandes, como mostrei ali naquele primeiro caso. Vou mostrar alguns vídeos. Aqui a gente tem um paciente de 68 anos com PSA elevado, já tinha uma biópsia prévia negativa e tinha uma área suspeita na região posterior do ápice esquerdo. Então, a gente sempre tem que colocar a próstata inteira dentro da FOV, né? Aqui está o ultrassom transretal em tempo real, aqui a gente tem a imagem da ressonância axial em T2. O reparo anatômico que eu usei, que está saltando aos olhos, aí eu estou apontando no mouse, é a região do veromontano, né? Ali na uretra, e a gente vê muito bem essas duas áreas. Então, se eu fizer só um clique único, se a gente perceber com um clique único, a gente consegue já fazer o acoplamento de imagem de um jeito bem satisfatório. Se vocês perguntarem para a Roberta, ela vai te dizer que talvez você tenha que marcar 3 pontos anatômicos, mas depende. Se você tem um ponto anatômico bom, como esse ponto aí que eu estou mostrando, um ponto só já é suficiente para você fazer a fusão. Quando você marca pelo GPS a área suspeita aqui, que é o que eu vou fazer, automaticamente o sinal de mais, mostrando a área suspeita, é plotado aqui no ultrassom. Aqui a gente está fazendo o overlay, né, de uma imagem em cima da outra, e quando a gente está perto da área suspeita, vira um mais, quando a gente se afasta, esse mais vira um quadrado. Quanto mais longe, mais vai abrindo o quadrado. A gente, vira de regra, faz a linha do tiro da biópsia,
o lado esquerdo da tela, né, para evitar a uretra, e vejam que a gente rodando o probe do ultrassom, a fusão roda de um jeito bem perfeito. Vejam que o mais vai cair bem em cima da área suspeita, mostrando que a fusão permanece adequadamente mesmo com a virada do probe. Esse segundo caso aqui é um senhor que, só para mostrar que depois que eu não tinha do outro caso, depois que a gente marca, a gente pode esquecer a imagem da ressonância e ficar olhando só para a imagem marcada pelo overlay da fusão de imagem para fazer a nossa amostragem, aqui só para mostrar como que a gente faz o tiro na hora da amostragem. Eu, via de regra, tiro 4 fragmentos da área suspeita. Vejam que esse indivíduo aqui, o câncer deu positivo único exclusivamente nessa área anterior, né? Com certeza uma área que não seria amostrada pela biópsia randomizada clássica. Esse outro caso aqui, eu queria mostrar, porque vejam, o marcador fiducial foi esse cisto, né? Que a gente viu nitidamente. E depois a gente faz a navegação para ver como é que está a fusão, a gente percebe que a gente não está no mesmo plano, que o lobo mediano está maior aqui do que no ultrassom, então a gente marca mais um ponto anatômico, aqui eu marquei 2, e com 2 pontos marcados, a gente percebe que a fusão já está bem adequada. Ele tinha essa área aí, P-radius 4, na zona periférica quase que mediana do terço médio apical. Eu separei esse vídeo porque eu posso botar as duas séries, o ADC e eu posso botar o T2. E quando você funde para o T2, automaticamente o Logic funde para o ADC. Vejam que eu vou mostrar que quando você navega, tanto numa sequência quanto na outra, a área suspeita vai estar no mesmo ponto. Olha, o T2 e agora aqui virou ADC, né? Então ele funde, desde que, obviamente, tanto a sequência ADC quanto a sequência T2 tem o mesmo número de imagens. Esse caso aqui é um típico caso que talvez não fosse necessário fazer fusão. É um indivíduo que já tinha um toque pétreo à esquerda. A gente vê uma grande área, né, de hipossinal aqui em T2, a restrição na difusão, aqui na imagem de perfusão, a área P-rad 5 envolvendo todo o lobo esquerdo. Aqui a gente poderia fazer muito bem o serviço, a via cognitiva. Mas eu queria mostrar esse caso por 2 motivos. Primeiro, para só mostrar mais um marcador fiducial que eu usei nesse caso aqui, foi esse cisto gêmeo aqui, ó, entre a zona periférica e transição do ápice direito, novamente com apenas um fiducial que eu reconheço das 2 imagens de boa qualidade, a gente consegue fazer a fusão. Aí vem a questão, se eu tenho essa área suspeita cometendo toda a próstata à esquerda, será que eu estaria autorizado a fazer só a biópsia da área suspeita? Eu acho que não chegou a hora de fazer isso, né? Mesmo um indivíduo com P-radius 5. Veja que, embora a ressonância aponte a área suspeita só para o lado esquerdo, a biópsia desse indivíduo mostrou um tumor clinicamente significativo dos 2 lados. Ele teve 100% dos fragmentos positivos. Se a gente olhar, a gente não vê uma área suspeita do lado contralateral, né? E todos os fragmentos foram suspeitos. Só para dar alguns tips, né? Existem algumas plataformas de biópsia por fusão que usam braço robótico, que evitam esse tipo de problema aqui, que é a deformação da próstata, quando a gente comprime com ultrassom transretal. Se a gente olhar, vejam, a zona periférica está em arco aqui no ultrassom, enquanto que na ressonância isso não acontece, né? Então, se você manter uma pressão muito alta, você vai acabar tendo dificuldade para fazer uma fusão adequada, né? Veja que aqui é só para apontar um fiducial, ele está apontando um cisto. Outra coisa importante que eu acho, principalmente quando eu vou fazer cognitiva, eu tento procurar um fiducial perto da área suspeita, né? Vejam que esse cisto, né, que a gente vê no ultrassom, como imagem poecóica, é aqui a imagem de hipersinal na ponderada em T2, aqui a mesma coisa, no plano em que existia uma área suspeita, Deus mandou um cisto e 2 nódulos de HPV que a gente consegue visualizar muito bem aqui no ultrassom. Isso aqui é importante na hora da gente fazer a fusão. E também a cognição. Então, como conclusão, hoje em dia a ressonância e a biópsia guiada por ela, isso já está em guideline, ninguém tem dúvida, é superior em todos os cenários. E a minha experiência pessoal, já depois de 26 anos fazendo biópsia, é que a fusão é o melhor método. Importante lembrar que a qualidade do laudo e a experiência do radiologista na interpretação tem um papel fundamental na hora da gente indicar uma biópsia guiada por ressonância. Lembrar que a gente deve usar as imagens axial em T2 via de regra para fazer o acoplamento de imagens, o registro de imagens, porque é a série anatômica. Importante só lembrar, se eu quiser fundir as 2 sequências, o número de cortes deve ser semelhante, né? E lembrar da história da pressão do transdutor.
Esse é o meu último slide. Isso aqui é um trabalho que saiu já há 6 anos atrás, é um autor russo. Ele dizia na época que por anos a próstata tem sido o último exemplo de órgão sólido que é amostrado randomicamente na suspeita de câncer. E que a biópsia guiada por ressonância tem o potencial de finalmente mudar essa prática. Hoje, 6 anos depois, eu não tenho dúvida, essa prática foi mudada. Hoje, a biópsia guiada por ressonância, a fusão é uma realidade. Acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer mais uma vez aí o convite. E tudo aberto e disposto a perguntas. Muito obrigada, doutor José Pontes, pela excelente palestra. Obrigada, doutor Rodrigo Gobo. Vocês nos brindaram com essas palestras, né? Com casos clínicos lindos. Eu, como gerente de produto da linha Logic, atualmente, que é a nossa linha voltada para a radiologia no portfólio de ultrassom, eu me sinto honrada com essas palestras, de verdade. Até porque eu aprendi muito com vocês. Eu vim da área clínica, não sei se todos sabem, mas o doutor Pontes, inclusive, citou, né, que eu recomendava fazer 3 pontos. Desculpa que tem uma obra no meu prédio. E então, assim, eu realmente aprendi muito com vocês. São 2 grandes mestres que aprendemos juntos, principalmente quando a gente começou e hoje a gente sabe do benefício que tem a tecnologia. Tá? Em relação a perguntas, a gente tem uma perguntinha. Está muito barulho, ruído? Doutor Pontes, se você puder confirmar o doutor Rodrigo. Dá para ouvir. Dá para ouvir? É porque eu estou no vizinho, gente, eu não tenho controle. Eu tenho uma perguntinha que é a seguinte. Doutor Pontes, o seu protocolo de difusão ou mapa de ADC é um volumétrico? Acho que essa pergunta é mais para o Dr. Gobo do que para mim. Se os dois puderem comentar, é que é radiologista. A minha área é mais targeting. Passo para o Gobo a pergunta. Em geral, o que a gente usa são sequências volumétricas, sim, sempre que possível, né? Porque as sequências volumétricas, elas são isotrópicas, né? Então a fusão acontece de forma muito mais precisa. Sempre que possível, a gente tenta fazer sim. As nossas sequências de difusão, elas são volumétricas por conta das necessidades de fusão. Eu gostei muito da aula do Pontes, eu acho que tem dicas muito práticas, aí eu acrescento mais um detalhe. Quando você está implementando um serviço de fusão de biópsia de próstata, e obviamente próstata é a principal aplicação nessa nossa tecnologia, é importante você ter muito claro que alguns ajustes, eventualmente, no seu protocolo de ressonância magnética deverão ser feitos com base nessas necessidades. As sequências isotrópicas são as melhores para a fusão, porque elas trazem os resultados mais acurados. Mais uma perguntinha, que é uma pergunta que durante a aplicação, acho que a Ângela, quem estiver presente de aplicação, vai gostar bastante, né, de ouvir, que é uma pergunta muito comum na prática diária, que é o seguinte: Dr. Pontes, acho que também se expande a Dr. Rodrigo Gobo, quais parâmetros anatômicos prostáticos vocês costumam usar quando não há cistos ou calcificações importantes ou alguma patologia para você poder identificar facilmente? Numa próstata que não tem esses marcadores, o que a gente pode sugerir como marcador anatômico para a fusão? Óbvio que o cisto é a maravilha, né? Tanto que eu fiz uma piadinha naquela hora que Deus te mandou um cisto e 2 nódulos de HPB. Mas quando eu vejo tem um caso que eu não tenho um marcador fiducial nenhum, o que eu costumo fazer é colocar no ápice, nas 2 imagens, na extremidade apical da próstata, e aí eu vou corrigindo nas 2 extremidades. Por isso que quando eu falo que é importante ter o corte axial fino, porque às vezes vem algumas ressonâncias do interior do país que você regula pelo ápice, sobra a próstata, ou seja, o corte está meio grosseiro, entendeu? Mas eu faço isso, eu vou botando pelas extremidades, eu vou fazendo a varredura e fazendo aquele olhar em toda a tela e vendo como é que está a evolução da próstata do ápice para a base e da base para o ápice. Calcificação é fácil ver no ultrassom, mas às vezes na ressonância tem um pouco de dificuldade, entendeu? Outra coisa também, a presença de nódulos de HPB também a gente usa. Eu já usei vesícula seminal também, às vezes eu já usei lobo mediano para poder fazer a adequação, como esse caso que eu mostrei. Pontes, acho que você me permite um comentário a respeito disso, né? Eu gostei muito do seu último slide, sabe? Que é aquele slide daquele autor russo que você citou.
Eu acho que a gente está chegando num ponto hoje em que fazer biópsia randômica ela está se tornando quase uma má prática, né? Uma prática inadequada, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho que a fusão ela trouxe essa necessidade de a gente realmente melhorar a nossa prática com relação ao diagnóstico do câncer de próstata, né? Eu achei fantástico esse seu último slide por conta disso. Obrigado. Mais uma perguntinha do Dr. Marcel, que perguntou sobre o protocolo de difusão serovolumétrico. E ele complementou o seguinte: normalmente ele faz biópsia de difusão, mas tem uma dificuldade porque em outros serviços que trazem a ressonância, essas sequências não são volumétricas. E as lesões, às vezes, são vistas somente no ADC. E que vocês recomendam nesse caso? Ou se teria alguma outra sequência que ele poderia entender que poderia ver bem a lesão? Acho que até se quiser eu respondo, Pontes. Eu acho que é um problema sem solução, né? A gente também já vive e viveu situações semelhantes a essa que ele descreveu para a gente, né? O que eu tenho feito nessas situações, para você ter uma ideia, Marcel, eu tenho feito uma ressonância do paciente, um T2 volumétrico. Então a gente até incorporou aqui um microproduto aqui dentro, porque é tão difícil essa história. Além do que é o que se pese também, muitos pacientes chegam para fazer o procedimento e trazem, sei lá, o CD ou é um login e senha de um serviço que não dispõe do volume DAI, e isso acaba sendo impossível. Então, o que eu tenho proposto nessas situações é a realização de um volume, de uma sequência volumétrica para melhorar a acurácia do diagnóstico. Eu queria aproveitar, a gente tem 4 minutinhos, e eu gostaria de fazer uma pergunta também para vocês, que é o seguinte: o Dr. José Pontes chegou a comentar sobre o fator preditor que é a expertise de quem está realizando aquela biópsia, né? E comentou também da comparação entre a fusão e a cognitiva, qual seria a curva de aprendizado. Inclusive, com menos biópsias, você consegue ter uma curva de aprendizado mais rápida, considerando a fusão, né? Comparando a cognitiva. Eu queria saber de vocês, quais são as impressões de vocês em relação a essa curva de aprendizado? Que é um tema que a gente se esbarra no dia a dia, né? Depois de quantas biópsias ou depois de quanto tempo? Quais as experiências de vocês em relação à curva de aprendizado do método? Bom, no meu caso, eu acho que eu tive uma grande sorte, porque assim, eu comecei fazendo biópsia no Hospital do Homem, que é o Hospital Brigadeiro, e nós estamos em 2020 e o Centro de Referência de Saúde do Homem do Estado de São Paulo não tem uma ressonância. Então, lá até hoje é uma biópsia guiada por ultrassom. Mas eu também atuo no ICESP. E muito antes de vir a biópsia, a ressonância veio antes. Então, assim, a gente foi se habituando, e nós urologistas, cada vez mais, a ver uma ressonância. A gente costumava só mexer com ultrassom e tomografia, mas para a próstata, a ressonância veio para ficar. Então, de tanto aprender em ambulatório, centro cirúrgico, a gente usa dado de ressonância para fazer prostata radical, para decidir se preserva ou não preserva feixe, para saber quanto próximo do ápice eu posso chegar ou não. Então, eu tive essa felicidade de ter essa vivência de ressonância. Então, daí por isso que eu falo, se uma pessoa não tem muita vivência de ressonância, é complicado ela aprender a fazer biópsia cognitiva, porque vai ser uma coisa muito tirar o alvo na sorte. E isso é importante porque, se você olhar alguns trabalhos, por exemplo, o Picture Trial, ele mostra que quando a biópsia guiada por ressonância foi negativa, ou seja, no fragmento guiado não tinha câncer, mas tinha no randomizado, em 50% das vezes era na adjacência da área suspeita, ou seja, foi erro de target. Talvez porque a pessoa não tem muita experiência em fazer a biópsia guiada, seja cognição ou seja fusão. Então, assim, eu tive essa sorte. A outra sorte que eu tive foi que aqui no Oswaldo Cruz, quando eu comecei a fazer, trabalhava eu e a Cristiane, que é uma radiologista. Então, isso é importante quando a gente tem um serviço de biópsia. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Se a gente for na literatura, qual que é o melhor trabalho em termos de valor preditivo ou negativo de uma ressonância? É o M4 Trial, que usou um MDT, que é Multidisciplinary Team, para decidir se faz ou não a biópsia, se o laudo está certo, se o targeting está certo, entendeu? Então, acho que também é importante a pessoa não querer ser solo, entendeu? Sempre ter essa interação com o e o radiologista. Mas aquilo que eu falo, se o indivíduo não tem muita vivência de ressonância, eu acho que ele vai aprender mais rápido a fusão. Se por acaso ele tem, no meu caso, veja, eu tenho umas 1.100 fusões, mas também tenho umas 800 cognições. Tem uma pós-graduanda levantando aqui os nossos resultados. Eu brinquei com ela que ela não vai inventar a bola, mas ela vai mostrar os resultados da nossa experiência. E a impressão que eu tenho é que, assim, eu gosto dos 2 métodos, mas a fusão eu me sinto mais confortável em saber que eu estou amostrando melhor.
Eu tenho a acrescentar, acho que esse comentário do Pontes, eu acho que fundamental é realmente o conhecimento de imagem. Não adianta você fundir métodos que você desconhece a natureza deles. Então, eu acho que buscar o conhecimento da ressonância magnética é importante para quem não tem o contato com essa tecnologia, e tem N possibilidades hoje em dia, cursos e palestras e webinars, etc. E a segunda coisa é que as plataformas hoje modernas, elas tornaram a curva mais achatada, que é a palavra da moda agora. Eu acho que você consegue aprender muito mais rápido do que você aprendeu, do que a gente fazia antigamente, né? Hoje as coisas estão praticamente automatizadas, né? As plataformas novas da GE, elas fazem uma automatização de aquisição super interessante, né? Então, realmente uma boa plataforma tecnológica faz diferença nesses cenários, né? Eu queria reforçar a necessidade de quem está interessado em implementar um serviço de difusão, que pense nessa questão com muito carinho. Eu acho que assim, fazer biópsia sem infusão está se tornando praticamente uma prática inadequada no diagnóstico do câncer de próstata. Eu acho que a gente tem que colocar isso como uma meta. Eu acho que isso não é um luxo, isso hoje é uma necessidade. Excelente, excelente. Muito obrigada mais uma vez. Vamos então encerrar essa sessão. Agradeço mais uma vez imensamente ao Dr. José Pontes, ao Dr. Rodrigo Bobo, pela essa participação, e a todos aqui presentes que nos acompanharam. Tá? Essa aula, então, vai ficar disponível na nossa plataforma da Semana da Radiologia. Se vocês quiserem, o site, né, que é o nosso Live Room, está fantástico. Você consegue navegar em vários produtos da GE e conteúdos também exclusivos ali. E na pastinha de webinars a gente pode encontrar essas aulas gravadas enquanto o site estiver no ar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, até a próxima. Obrigado. Obrigado.